Olá, igreja, paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Espero que Deus esteja ministrando no coração de vocês, assim como tem ministrado do meu. A gente está passando por esses 12 dias de jejum e oração, fazendo algumas reflexões. E hoje nós vamos refletir sobre estarmos ativados na santidade. E para falar sobre esse tema, nós precisamos ir à luz da Bíblia e entender o que é santidade, o que é ser santo. Porque muitas vezes, quando a gente vai pensar em ser santo, a gente pensa algo que é totalmente puro, totalmente livre de qualquer impureza, que é perfeito, é imaculado. Só que quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente tem alguns objetos que eram utilizados no tabernáculo, eram utilizados no Templo de Salomão, e esses objetos eram objetos santos. E eu penso que esses objetos, eles precisavam de passar por momentos de limpeza, porque eles continham algumas impurezas, eles eram objetos que eles não eram 100% perfeitos, eram objetos que eram feitos por mãos humanas. Então eu acredito que o que fazia ele ser santo não era o fato deles serem livres de impurezas e nem de ser totalmente perfeitos. Então o que fazia desses objetos santos? Esses objetos, quando a gente vai para a tradução da palavra santo, ela vem do hebraico kadosh e significa ser separado, ser consagrado, ser de uso exclusivo de Deus. Então, o que fazia esses objetos do Velho Testamento ser objetos santos é que esses objetos eles eram de uso exclusivo para o reino de Deus. Esses objetos eles só tinham um fim de ser utilizados para Deus. E aí, se a gente for pensar em santidade hoje, santidade é a gente entregar a nossa vida, dedicar a nossa vida, ser separado totalmente para a obra de Deus, para o reino de Deus, a gente viver de acordo com os costumes, de acordo com a cultura do reino de Deus, separado da cultura do mundo, separado dos usos e costumes e desse sistema do mundo. Então, quando a gente vai parar para pensar sobre viver uma vida de santidade, a gente precisa de entregar a nossa vida, de dedicar 100% da nossa vida para Deus. O apóstolo Pedro, quando ele vai entregar a sua carta em 1 Pedro, ele destina essa carta aos eleitos de Deus. No versículo 1 ele já fala, destina essa carta aos eleitos de Deus, aos cristãos. E a partir do versículo 13, ele começa a nos exortar sobre viver uma vida de santidade. E aí quando a gente vai no versículo 15 e 16, ele fala o seguinte: assim como santo é aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos como eu sou santo. Então, ele está nos exortando a vivermos uma vida de santidade, a ser santo como Jesus foi. E Jesus, desde a sua mocidade, desde o seu ventre, ele já foi separado para Deus. Jesus, ele foi um exemplo de ser entregue 100% para Deus, que ele se entregou até a morte de cruz. Então, nós precisamos entregar a nossa vida, de dedicar a nossa vida 100% para Deus. Mas muitas vezes a gente espera algo sobrenatural nos chamar, a gente espera um poder, um dom sobrenatural na nossa vida para que a gente comece a entregar a nossa vida para Deus. E eu confio de coração que Deus ele quer derramar o poder dele sobre nós. Deus ele tem chamado pessoas para entregar a sua vida ao ministério 100%. Há um tempo atrás, o meu irmão, a Sami, eles foram chamados para esse ministério em tempo integral para Deus. Eles foram para o sul, fizeram seminários, se dedicaram. Enquanto Deus me chamou a viver uma vida nos meus relacionamentos, na minha faculdade, no meu trabalho, na igreja local. Uma vida dedicada 100% para Deus. Entregue 100% a tudo que eu fizesse para Deus. Só que viver uma vida de santidade, além de ser separado para Deus, nós precisamos viver uma vida buscando a obediência e seguir os mandamentos dele. Em João 14, vai falar o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Deus, ele vai amar. Jesus, ele vai amar aqueles que obedecem, aqueles que seguem os seus mandamentos. E nós fazemos isso por amor. A parábola do jovem rico vai falar sobre um jovem que chega para Jesus e pergunta para Jesus o que ele precisava de fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus fala para esse jovem: você precisa seguir os mandamentos, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho.
E esse jovem fala para Jesus que desde a sua mocidade, desde a sua juventude, desde quando ele era pequeno, ele já seguia esses mandamentos, já conhecia e obedecia a todos eles. E em Marcos, ele vai citar que Jesus olha para ele e Jesus o ama. Jesus ama aqueles que obedecem. Então nós precisamos viver uma vida de obediência, de seguir os mandamentos de Jesus. Assim como João fala que aquele que ama, esse é aquele que obedece a Deus. Mas na sequência dessa parábola, Jesus fala que ele precisava de ir e vender tudo aos pobres, porque ele era um jovem que tinha muitas propriedades, que tinha muito dinheiro. Então ele precisava de entregar tudo para Jesus e seguir a Jesus. Só que esse jovem, ele volta triste, porque ele não queria entregar o 100%, ele não queria viver uma vida separada para Deus. E o que Deus tem ministrado no meu coração é que mesmo vivendo uma vida de obediência e seguindo os mandamentos, ainda assim a gente pode estar desagradando o coração de Deus, porque nós precisamos fazer, porque nós amamos. Muitas vezes a gente quer prestar um bom testemunho, a gente quer ser um bom cristão, a gente quer aparentar um bom servo, quer seguir os mandamentos e acha que isso é suficiente. Mas o seu coração, aquilo que está no seu coração, ele vai mandar muito no que você está fazendo, no amor você precisa de fazer. A santidade não é aquilo que você faz para conquistar o amor de Deus. A santidade é aquilo que você faz porque Jesus te amou. Porque Jesus entregou na cruz aquele sacrifício, é por isso que eu sigo fazendo, por gratidão, porque eu entendi o amor de Deus, eu começo a amar, a entregar 100% da minha vida para este Deus. Então, espero que vocês estejam vivendo essa vida de ativação na santidade, para viver grandes coisas. Não para ser salvo, não para alcançar um exemplo de cristão, mas porque você amou e porque você vive grato a Deus por isso. Espero que Deus esteja falando no seu coração, assim como está falando no meu. Deus abençoe.